Olá pessoal, tudo bem? Marco Paulo Lara. Hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente chama de protocolo V, ou protocolo de distalização em V. O que seria isso, né? O que seria o protocolo de distalização em V? Uma dica importante para aqueles que estão iniciando na ortodontia digital com os alinhadores ortodônticos, entender um pouquinho o que é o estagiamento dentro do processo de planejamento no software, no CleanCheck especialmente. Veja, ó, aqui no CleanCheck eu vou colocar apenas o arco inferior, porque não vou me ater ao caso, quero mostrar apenas o que é o protocolo V de estagiamento na distalização. Esse é um caso de distalização inferior, em que a gente planejou para esse paciente a distalização tanto do padrão do quadrante número 4, inferior direito, quanto do quadrante número 3, inferior esquerdo. Tá? E o que seria o padrão V de estagiamento? Observe aqui, ó, no CleanCheck a gente tem aqui esse botão de estágios. Ó. Quando eu marco esse botão de estágio, aqui ele desenha para mim todos os passos dados do início ao fim desse planejamento, que consta de 53 alinhadores ativos. Tá? Então, cada um desses quadrinhos azuis aqui embaixo representa um estágio, ou um alinhador, ou melhor, um par de alinhador. E aqui do lado direito eu tenho do início ao fim do tratamento, do estágio 0 ao estágio 53, para esse caso, o desenho de estagiamento do movimento. Observem aqui nos quadrantes 3 e 4, no arco inferior, como eu tenho um desenho de V, né? Ele faz um desenho de um V. Por isso, o nome de padrão V de estagiamento. Como é que a gente interpreta isso aqui? Essa barra azul é quando eu tenho o início do movimento desde o estágio 0, começando a distalização dos dentes 3.7 e 4.7 no estágio 0, e quando eu tenho um pouco menos da metade, olha, do caminho já andado pelo dente 3.7, inicia-se aqui, então, a distalização do 3.6 e do 4.6. E assim em diante. Ó, quando eu tenho a metade do caminho andado pelo 3.6 e pelo 4.6, eu começo o estagiamento, começo a distalização do 4.5 e do 3.5. Tá? E esse padrão de distalização, ele vai dando esse formato de V aqui, ó, no estagiamento. Tá? Por isso ele é chamado de padrão V de distalização. Então, olha, puxando a barra, a gente vai observar exatamente isso. Ó. Quando eu tenho aqui até o alinhador número 6, eu faço apenas a distalização do dente 3.7. A partir do estágio número 6, eu começo então a distalizar o dente 3.6 e finalizo a distalização do 3.7. Veja, ó. Aqui, quando eu finalizo a distalização do 3.7, no estágio 13, mais precisamente no estágio 12, eu começo então a distalização do 3.5 e 4.5 e finalizo a do 3.7. Veja, ó, começa a andar o dente 3.5 e já parou o dente 3.7. E aí eu começo então a distalizar no estágio 19 o dente 3.4 e vou finalizando a distalização do 3.6. Então esse sequenciamento, ou melhor, esse estagiamento de movimento, quando eu abro a aba de estágios, eu vejo um desenho de um V. Tá? Por isso padrão V de estagiamento. Tá? Então, todas as vezes que forem pensar em distalização com alinhadores, procurem executar ou procurem planejar os casos nesse padrão de distanciamento que a gente deu o nome de padrão V de distalização. Tá bom? De novo, 50% aproximadamente do caminho do 4.7 andado, eu inicio o 4.6, 50% da distalização do 4.6 eu inicio o 4.5 e assim sucessivamente até que eu consiga distalizar todo o quadrante inferior, esquerdo e direito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima.